Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a justiça pode intervir na incapacidade total e permanente. Esse conteúdo é muito importante, muito relevante, porque vocês vão entender, inclusive, outros benefícios de incapacidade, tá? Esse vídeo, esse conteúdo é interessante para todo mundo, porque dá para entender como que funciona a justiça. A incapacidade total e permanente, quando ela é comprovada, é uma condição que assegura ao trabalhador o direito a um benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, dependendo das circunstâncias. Contudo, existem situações em que o segurado enfrenta dificuldades para obter esse reconhecimento de direito, seja por negativa do INSS, por avaliações médicas divergentes, que acontecem todos os dias, né? Para mim, chamar isso de avaliação médica em alguns casos que acontecem dentro do INSS, tá de brincadeira, né? Nesses casos, a justiça ela pode intervir para garantir o acesso ao benefício devido. Tá? O segurado ele preenche todos os dados. O segurado ele não está mal informado hoje, principalmente aqui no canal, que nós trazemos todas as informações que vocês precisam com relação ao INSS. Então, muitos aqui seguem a cartilha, fazem tudo o que precisa, mas se deparam com o quê? Com falta de respeito, falta de ética, negligência, se depara com tudo isso no INSS. E nesses casos, a importância da justiça é muito grande, tá? A intervenção judicial, ela ocorre quando o segurado, após passar por etapas administrativas do INSS, ele não concorda com a decisão, ou tem o seu pedido negado, mesmo apresentando laudos que comprovem a sua incapacidade total e permanente. Essa incapacidade é caracterizada pela impossibilidade de realizar qualquer atividade laboral pela ausência de perspectiva de recuperação. Quer dizer, o segurado ele não tem mais condições de trabalhar. E ainda assim, mesmo comprovando isso, administrativamente no INSS é negado. Um dos principais motivos da judicialização desses casos é a diferença de critérios entre médicos do INSS e os médicos particulares que acompanham o segurado. Mas é como eu já falei, né? Você pode estar sendo acompanhado por um especialista, às vezes até mais de anos, né? Que vem acompanhando o seu caso, a progressão, o agravamento. Aí esse especialista ele faz aquele laudo indiscutível, tá? Um laudo técnico, completo, diagnosticado, certinho, e dá na sua mão para levar para o INSS. Aí chega lá no INSS, você encontra um semideus, né? Que acha que ele não está sentado numa cadeira, ele está num altar, que ele decide entre o bem e o mal, o certo e o errado, e ele ignora completamente esse especialista. Só tem um pontinho aí, nesse caso. Muitas vezes, esse que ignora o especialista, ele não é especialista em nada, tá? Muitas vezes, tá? A maioria das vezes. Esses laudos apresentados pelos segurados são desconsiderados durante a perícia administrativa, levando à necessidade de recorrer à justiça, com certeza. Agora, o que você está falando é besteira, é mesmo. A pessoa pega a documentação que ela foi negada lá no INSS e leva para um perito judicial. O perito judicial, ele é médico também, se você não sabe, tá? Ele é médico e o resultado é outro. Por que será, né? Quando a justiça intervém, um dos primeiros passos é a realização de uma perícia médica judicial, conduzida por um perito nomeado pelo juiz. Essa avaliação busca esclarecer se a incapacidade total e permanente ela é realmente presente e se o segurado ele preenche aí os requisitos para a concessão desse benefício. A perícia médica judicial é considerada uma prova técnica e tem um peso grande na decisão do juiz. Por isso é essencial que o segurado sempre apresente toda a documentação médica disponível, como exames, laudos, históricos de tratamento, para subsidiar, né, o trabalho desse perito judicial e fortalecer a sua argumentação. Em casos em que a justiça pode determinar a concessão de forma liminar, ou seja, provisória, mesmo antes do julgamento final. Essa medida é aplicada quando há evidências claras da incapacidade do segurado e da urgência de garantir o sustento. Porque o processo judicial ele é lento, pessoal, ele passa por etapas. E às vezes o segurado ele não tem outra fonte de renda e tem uma família por trás. Como é que fica uma situação dessa? A intervenção judicial ela não se limita apenas na concessão do benefício. Existem situações onde o segurado está recebendo auxílio-doença, mas a incapacidade é permanente. A justiça pode ser acionada para converter o benefício em aposentadoria por invalidez. Essa conversão vai garantir aí pelo menos uma maior segurança, já que essa aposentadoria não está sujeita a revisões periódicas. Infelizmente, né, tá um pouco errado esse pensamento aqui, esse texto nesse caso,
Porque a aposentadoria por invalidez, a Lei 8.213 de 91, ela dá sim direito ao INSS, por administrar os benefícios, de convocar sim o aposentado por invalidez. Não é, por exemplo, da mesma maneira que o auxílio-doença. O auxílio-doença é constantemente, mas o aposentado por invalidez, ele pode sim. Outro ponto importante é que a Justiça também pode intervir para revisar valores e benefícios concedidos. Isso ocorre quando o segurado identifica erros no cálculo do valor recebido, como exclusão de contribuições relevantes ou aplicação incorreta de índices de correção. Isso serve para todos os benefícios, tá? Embora a intervenção judicial seja uma alternativa poderosa para garantir direitos, é um processo que leva tempo, por isso é fundamental que o segurado esteja ciente das etapas envolvidas e conte sempre com o apoio de um defensor público, de um advogado, para ajudar a conduzir o caso. A atuação na justiça em caso de incapacidade demonstra a importância, né, do Poder Judiciário e a proteção dos direitos desses segurados, que muitas vezes é somente por meio dessa intervenção judicial que o segurado ele consegue superar barreiras impostas por um sistema burocrático, sabe, cheio de problemas, como é dentro do INSS. Contudo, também é válido ressaltar que nem todos os casos de incapacidade permanente precisam ser judicializados. Em muitas situações, o reconhecimento do direito ocorre diretamente no INSS, mas é muito difícil. Mesmo que você esteja incapacitado total e permanente, o perito te manda para reabilitação. E olha, mesmo que você esteja com a documentação completa e atenda todos os critérios. Então, a decisão judicial que reconhece a incapacidade, ela leva em consideração também não apenas a documentação, mas as condições pessoais da pessoa, a idade, a escolaridade, o histórico profissional, as perspectivas de reinserção no mercado. A Justiça ainda pode determinar que se realize adaptações no benefício, como incluir adicional de 25%, que nós já falamos em outros vídeos, para aqueles segurados que necessitam, por exemplo, de um cuidador constantemente. Esse adicional ajuda, né, a pagar. Essa intervenção também pode ser decisiva no caso de doenças graves. Olha lá, isso está na legislação, que isenta os segurados aí de cumprimento de carência, tá? Para acesso a benefícios. É aquelas doenças, né? Estava em 27, mas parece que vai aumentar esse ano. Se você não assistiu o vídeo ainda, assista, tá? Essas condições a Justiça atua sim, respeitando, tá, a legislação, coisa que o INSS não faz. Outro cenário é quando ocorre, por exemplo, que o INSS alega que a incapacidade do segurado ela não é permanente. Nesses casos, a Justiça vai avaliar as provas apresentadas e decidir se o critério técnico é legal ou não. Bom, eu estou recebendo comentário aqui no canal para vocês terem uma ideia de segurados que compareceram à perícia e quando foram ver o resultado estava negado e o motivo o perito colocou lá que não compareceu. Olha aí, como é que pode acontecer algo assim? Você passa com o médico, faz a perícia, quando é 9 horas da noite, você vai ver o resultado, esse médico escreveu que você não compareceu. Como que se chama uma pessoa assim? Se você encontra um sujeito desse na rua, qual é a palavra que você deve falar na cara dele? É difícil, né, minha gente? Ao negar ou dificultar o acesso ao benefício, muitas vezes o INSS força uma ação judicial. Só que o próprio INSS faz campanha para diminuir a judicialização. Quer dizer, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É mais ou menos assim que funciona o INSS. Por quê? Porque a Justiça pressiona o INSS. Porque a maioria, 99,99%, que tem benefícios negados no INSS, recorre à Justiça. Por quê? Porque no INSS não existe justiça. Não existe respeito, não existe nada disso. Dificilmente você vai ver um segurado que entrou no INSS com um pedido de benefício, deu tudo certinho, correu tudo bem, os prazos foram respeitados. Dificilmente isso acontece. A maioria desses segurados tem problemas de falta de respeito, de negligência, de injustiça, como eu falei. E o único lugar que você pode recorrer é na Justiça. E a Justiça também está com a demanda muito alta. E isso interfere nos trabalhos judiciais. E a Justiça vai cobrar de quem? De quem está atrapalhando, que é o INSS. Então tá essa pressão muito grande, tá? Agora o INSS quer credibilidade, quer que as pessoas aceitem as decisões que são tomadas, dá treinamento aí para os seus funcionários,
para os seus peritos, ensine-os a lidar com pessoas e transforme-os em pessoas, né? Não transforma num animal ali que está achando que é o leão da selva, que acha que está acima de tudo e de todos. Coloca esses funcionários no lugar deles. Funcionários públicos, para atender o público. Ganham salário graças ao público. Tá? Não é eles que produzem dinheiro para pagar os funcionários. Eles pagam dos nossos impostos. Tá? Então, tem que colocar essa turma no lugar deles. Tá? Mas isso é com o tempo, né, pessoal? E a zona que está esse país, infelizmente, a tendência é piorar, né? Porque Nárnia está sendo comandado por quem, né? Olha lá, quem está comandando? E Nárnia está daquele jeito, né? A gente não pode falar outro nome, porque senão... E ainda tem gente ainda que vem aqui falar bobagem ainda, acha que tá tudo certo. É aquele pessoal que vive na Ilha da Fantasia, sabe? Que tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. São mais cegos do que aqueles que nasceram cegos da visão. Meu amigo e minha amiga que estão chegando a primeira vez aqui no canal, sejam bem-vindos, aproveite nossos conteúdos, tá? São conteúdos sempre relevantes, que trazem aí conhecimento, tiram dúvidas, esclarecimento. Isso é muito importante. Sem isso no INSS, olha, o caminho fica muito mais desafiador, tá bom? Se você gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like para reconhecer, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você é beneficiado com isso, porque todas as vezes que cair um vídeo novo, você recebe uma notificação e pode ser a solução para aquele problema que você está passando, tá bom? Então você tem muito a ganhar. E você, meu amigo e minha amiga, que sempre me acompanham, que estão sempre me incentivando, interagindo, compartilhando o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, amor, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.